Oi, boa noite, pessoal. Sou Lisa Lazzarini e está começando mais um Sob Medida, o seu programa sobre arquitetura, arte, design, decoração, paisagismo, sustentabilidade. Hoje o assunto é bem bacana, é um assunto que eu adoraria poder ter trazido para vocês aqui num bate-papo ao vivo, mas o Márcio Campos, que é o nosso convidado de hoje, mora em Salvador. Então ficou um pouco difícil dele poder participar aqui ao vivo e por isso eu pedi que nós fizéssemos isso de uma maneira diferente. Bom, o Márcio, para apresentar um pouquinho para vocês, eu tive o prazer de conhecê-lo em Salvador, quando eu apresentava o Sob Medida lá. Ele é um professor, é um arquiteto, urbanista e professor da UFBA, que é a Universidade Federal da Bahia. E, enfim, ele é fantástico, tem uma formação maravilhosa, com ideias que eu acredito serem muito, além de interessantes, que podem sempre ser muito bem aplicadas. Então eu quero conversar com ele um pouquinho sobre grafite, sobre pichação e sobre as projeções. Aquelas projeções são os mappings, que são projeções de arte, de desenhos que são feitas em prédios históricos que acontecem em Salvador esse ano e que eu acho extremamente interessante, que é um espaço a mais para que não só haja a divulgação da arte de um artista, mas que também pode levar as pessoas a pensar numa outra maneira de você enxergar os grafites, para que eles não afrontem a lei, porque na realidade eles são os dois, né? A pichação não é uma arte, mas o grafite eu gosto, eu considero, mas é uma arte subversiva, não deixa de ser, a não ser quando ela é permitida pelo dono do imóvel, pelo dono do edifício. E o Márcio vai conversar isso aqui um pouquinho com a gente. Então, primeiro eu queria que ele falasse aqui um pouquinho sobre a arte em espaços públicos, a função da arte como interesse social e cívico, como aconteceu no século XIX, a importância da manutenção da arte, o respeito que a gente deve a ela, a arte como arte integrativa, que eu acho que esse é o papel principal dela. Márcio, fala um pouquinho pra gente. Oi, Lisa. É mais uma vez um prazer poder contribuir com o seu programa. E vamos começar falando da importância da obra de arte nos espaços públicos. Bem, a gente pode entender que a obra de arte ela tem uma tradição de presença nos espaços públicos se nós pensarmos nas estátuas, nos bustos e uma série de esculturas, né, que mais ou menos a partir do século XVIII, século XIX vão marcar presença nas praças, nos largos, enfim, tem uma função tanto cívica nesse primeiro momento, né, de informação geral, mas também uma função muito clara de orientação espacial. Então, a marcação de um volume vertical numa praça tanto serve para delimitar um espaço, né, de uma maneira muito clara, uma função de orientação, como de uma caracterização específica, né? A gente pode dizer a praça referente ao nome do artista, ou ao nome do político que está retratado ali. E com isso tem uma função muito prática. A gente vai ver também no modernismo brasileiro, por exemplo, mas também de uma maneira mais ampla na Europa, em meados do século XX, a inserção de grandes painéis de azulejos. Nós tivemos, por exemplo, recentemente a polêmica, né, quando os painéis de azulejos de Portinari, da Igreja da Pampulha, foram pichados, sobre exatamente a discussão entre arte versus pichação, para a gente chegar já no tema que nos interessa aqui. Mas a presença desses painéis na arquitetura moderna, ela tinha como um pressuposto um dos ideais do movimento moderno, que era a integração completa das artes. Então a arquitetura, ela poderia retomar mais ou menos como ela funcionou no Barroco para o interior, ou mesmo no Renascimento, como suporte para a pintura, suporte para a escultura. Ela retomaria essa funcionalidade ao receber, né, painéis abstratos, ao receber a contribuição de artistas, né, ela passaria a ser o suporte para uma
arquitetura mais integrada e por isso também correspondendo ao ideal moderno de obra de arte total, que vinha lá dos anos 20, etc., lá do movimento moderno original na Europa. Mas isso também acaba tendo uma função, quando não é muito bem feito, uma função que a gente poderia chamar de embelezadora. Então, se a arte escultórica do século XIX, com os heróis nacionais ou os artistas famosos, ela tinha essa função cívico-didática, esses painéis que tomam, às vezes, as fachadas inteiras dos edifícios, mesmo, principalmente nos mais anônimos, ela pode ser entendida quase que no limite dessa função, vamos dizer assim, um pouco menor de embelezamento da arquitetura. E aí a gente chega já num problema que é bem interessante, que é bem contemporâneo, que é essa discussão entre grafite, arte, pichação e sujeira. Mas isso a gente pode tratar a partir da próxima questão, de uma maneira mais aprofundada. Márcio, obrigada. Antes da gente começar aqui a nossa segunda parte do programa, a gente vai ter um pouquinho de música para alegrar aqui o nosso dia. Vamos embora? Se eu fingir e sair por aí na noitada, me acabando de rir, se eu disser que não digo e não ligo que fico, só vou aprontar. É que eu sango direitinho, assim bem miudinho, cê não sabe acompanhar. Vou arrancar sua saia e pôr no meu cabide só pra pendurar. Quero ver se você tem atitude, se vai encarar. Se eu sumir dos lugares, dos bares, esquinas e ninguém me encontrar, e se me virem sambando até de madrugada e você for até lá, é que eu sambo direitinho, assim bem miudinho, cê não sabe acompanhar. Vou arrancar tua blusa e pôr no meu cabide só pra pendurar. Quero ver se você tem atitude, se vai encarar. Chega de fazer fumaça, de contar vantagem. Quero ver chegar junto pra me juntar. Me fazer sentir mais viva, me apertar o corpo e a alma, me fazendo suar. Quero beijos sem tréguas, quero 7.000 léguas sem descansar. Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar. Se eu fingir e sair por aí na noitada, me acabando de ir, e se eu disser que não digo e não ligo e que fico, e que só vou aprontar, é que eu mando direitinho, assim bem miudinho, sei que você vai gostar. Vou arrancar sua blusa e pôr no meu cabide só pra pendurar. Quero ver se você tem atitude, se vai encarar. Quero ver se você tem atitude, se vai encarar. Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar. Red Links. Olha a mangueira aí, gente! Ela! Vou invadir o Nordeste, seu cabra da peste. Sou mangueira, no forró, no chachado, filho do chão rachado. Venho à estação primeira, invadir o Nordeste. Vou invadir o Nordeste, seu cabra da peste. Sou mangueira, no forró, no chachado, filho do chão rachado. Vem pra estação primeira, mangueira, mangueira, e canta a história que o povo faz. Oh, 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 vem mostrar a nação do valente sertão, de guerras e de sonhos imortais. A cada invasão
Chico, naveguei com meu cantar, no canto e na dança, no pecado ou na fé. Vou seguir o arrasta-pé, deixa o povo aplaudir. Ao som da sanfona vou descendo a ladeira com o trio da Mangueira. Doce Cartola, sua alma está aqui, no canto e na dança, no pecado ou na fé. Vou seguir no arrasta-pé, deixa o povo aplaudir. Ao som da sanfona, canta a Mangueira, na ladeira com o trio da Mangueira. Doce Cartola, sua alma está aqui, meu padim, padim, Padre Cício, faça chover a alegria, pra que cada gota seja o pão de cada dia. Jogo flores ao mar pra saudar e manjar, e na lavagem do Bonfim eu peço axé. Terra encantada e predestinada, tua beleza não tem fim. Brasil, no coração eu levo paz, pau de arara nunca mais. Vou invadir o Nordeste, vou invadir o Nordeste, seu cabra da peste. Sou mangueira, aguenta coração. Vem pra estação primeira, invadir o Nordeste, vou invadir o Nordeste, seu cabra da peste. Sou mangueira, no forró e chachado, filho do João Rachado. Vem pra estação primeira, Mangueira, Mangueira. Vamos lá,
Links. Por você, eu dançaria tango no teto, eu limparia os trilhos do metrô, eu iria a pé do Rio a Salvador. Eu aceitaria a vida como ela é, viajaria a prazo pro inferno, eu tomaria banho gelado no inverno. Por você, eu deixaria de beber. Por você, eu ficaria rico num mês, eu dormiria de meia pra virar burguês. Eu mudaria até o meu nome, eu viveria em greve de fome, desejaria todo dia a mesma mulher. Por você, por você, por você, por você, por você, conseguiria até ficar alegre, pintaria todo o céu de vermelho, eu teria mais herdeiros que um coelho. Eu aceitaria a vida como ela é, viajaria a prazo pro inferno, eu tomaria banho gelado no inverno. Eu mudaria até o meu nome, eu viveria em greve de fome, desejaria todo dia a mesma mulher. Por você, por você, por você, por você. Mudaria até o meu nome, eu viveria em greve de fome, desejaria todo dia a mesma mulher. Por você, por você, por você, por você, por você. Tá curtindo? Tá curtindo aí? Beleza. Simbora. Vamos simonar. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Eu sei que tenho muitas garotas, todas gamadinhas por mim, e todo dia é uma agonia. Não posso mais andar, a rua é o fim. Eu era neném, não tinha talco, mamãe passou açúcar em mim. Sei de muitos brotos que andam loucos pra dar uma bitoca em mim, mas na verdade, na minha idade, eu nunca vi ter tanto broto assim. Eu era neném, não tinha talco, mamãe passou açúcar em mim. Lá, 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 lá.
verdade, todas gamadinhas por mim. E todo dia é uma agonia, fica difícil andar na rua, é o fim. Eu era neném, não tinha talco, mamãe passou açúcar em mim. Sei de muitos outros que andam loucos pra dar uma bitoca em mim, mas na verdade, na minha idade, eu nunca vi ter tanto broto assim. Eu era neném, não tinha talco, mamãe passou açúcar em mim. Lá, 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 lá. Mamãe passou açúcar em mim. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Mamãe passou açúcar em mim. 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 Vai! É muito interessante você pensar, aí, como o Márcio colocou, do interesse cívico do século XIX, em pleno movimento modernista de artes, de como isso tudo funcionava, né? Do século XIX para o século XX, desse salto. E agora eu queria que ele falasse um pouquinho mais também sobre grafite e pichação, essa grande diferença, para que as pessoas possam entender que um realmente pode ser visto como uma obra de arte, uma expressão, não sei se uma obra, mas uma expressão artística de uma determinada pessoa, e que a pichação, por outro lado, nada mais é do que uma agressão social, é um protesto. Não que o grafite não faça isso, muitos deles fazem, outros não, mas muitos fazem, e por isso não deixa de ter sua validade. Mas a pichação, ela é realmente subversiva, ela é uma afronta, e eu queria que ele comentasse isso um pouquinho aqui pra gente. Se de fato essa subversão acaba os tornando iguais, ou eles vão sempre diferentes, não importa onde e quando. Sobre a diferença entre grafite e pichação, entre bom grafite e pichação como algo negativo, eu diria que eu tenho uma visão muito peculiar. A princípio, a diferença ela é artificial, ela é construída de uma maneira artificial. As separações entre pichação e grafite, elas tendem a ser uma separação de gosto, tá? Mas antes de falar exatamente do papel do grafite e do papel da pichação, eu queria chamar a atenção para uma questão muito importante, que é o suporte sobre o qual eles acontecem, que é efetivamente o espaço urbano e, em última instância, a arquitetura. O poeta alemão Hans Magnus Eisenberg, ele comenta que a arquitetura é a arte mais terrorista de todas, porque nós estamos entregues a ela na nossa vida cotidiana. Ou seja, uma obra de arte, um quadro, uma escultura que estão nos museus ou que estão na casa privada de qualquer pessoa, ela não está em confronto direto com a nossa vida cotidiana. Nós precisamos ir até o museu para estar diante dessa obra de arte. A arquitetura não. A arquitetura, ela faz parte desse espaço que é nosso cotidiano, que é o espaço da cidade, certo? Mas tem uma coisa importante que a gente não pode esquecer, é que diferente da fazer artístico de uma pintura, de uma escultura, onde o artista, dominando os meios e as técnicas, ele está sozinho decidindo o que ele vai produzir, a arquitetura é uma expressão artística que passa pela autorização de diferentes instâncias. O cliente, o empreendedor, o
construtor, a obra é construída junto com os projetos de engenharia, os projetos complementares, toda a edificação passa pelo próprio processo de construção por mudanças no projeto, é muito normal isso, e a obra precisa ser autorizada pelo poder público. A arquitetura, ela não se faz sem uma autorização legal, né? O ABITSE, o que significa que existe, em termos mais contemporâneos, uma curadoria muito ampla e muito rígida, pautada em leis, para que a arquitetura seja construída. E é exatamente por isso, né, que ela pode estar no espaço público, porque existem instâncias, né, que a controlam, que a determinam e que estabelecem, às vezes de maneira muito rígida, como ela deve ser. É óbvio que cidades nos países desenvolvidos possuem códigos de obra muito mais rígidos do que as cidades brasileiras. Os arquitetos e os empreendedores estão submetidos a códigos muito mais rigorosos que dizem respeito exatamente a este controle público sobre a arquitetura. Não é o caso das cidades brasileiras, que, além de tudo, desconhecem um pouco a ação efetiva do planejamento urbano sobre a arquitetura. A arquitetura, ela é quase sempre permitida ser pensada isolada da cidade e falta o desenho urbano como organizador dos espaços. E então a gente chega, né, no grafite e na pichação como duas expressões que, independentemente de autorização, independentemente de toda essa regulação que a arquitetura está submetida, ele resolve tomar parte do espaço urbano. Então, da perspectiva de compartilhar da arquitetura aquilo que ela tem de terrorista, ou seja, de impor a todo mundo que está na cidade uma determinada expressão, o grafite e a pichação, eles passam por muito pouco controle. E aí a gente tem um problema sério, não é? Porque quem é a instância curatória que determina o que pode ou não pode estar no espaço público, sendo grafite ou sendo pichação? Essa é a grande questão. Sendo espaço público, os elementos regulatórios dessa expressão artística ou da pichação, se a gente separar as duas coisas com dois nomes diferentes, eles deveriam ser muito mais rígidos e muito mais representativos para permitir que eles acontecessem. Como não é o caso, a gente tem essa grande disputa de uma sociedade cada vez mais individualizada, que pode imaginar que qualquer pessoa pode fazer o grafite em qualquer parede, que mesmo que o proprietário de uma edificação autorize e contrate o grafite, isso já estaria aceitável, permitido, sem a percepção de que qualquer grafite, na verdade, faz parte da paisagem urbana e por isso faz parte de um bem coletivo. Então a gente tem um problema muito sério para analisar. Desse ponto de vista, desse meu radical ponto de vista, eu chamaria assim, eu não vejo distinção entre grafite e pichação. Para mim, o que se chama hoje de grafite é mais ou menos uma pichação gourmet, ou seja, algo que atinge o status de cultura, de arte, por estar relacionado a determinada moldura social, mas que, a partir da perspectiva de utilização da arquitetura e do espaço urbano, sim, caótico e desordenado, mas ainda assim o mais regulado possível, se impõe uma arbitrariedade, uma expressão individual, aquilo que é espaço de uso comum, espaço de uso coletivo, que é o espaço da cidade.
Pois é, gente, isso é para fazer a gente pensar, né? Vamos pensar um pouquinho sobre isso, sobre grafite, pichação, subversão ou não subversão. E enquanto a gente pensa um pouquinho nisso, vamos ouvir mais um pouco de música aqui no Sob Medida, o seu programa sobre arquitetura, arte, design, sustentabilidade. Aproveita e vai lá na minha fanpage, Programa Sob Medida, apresentação Lisa Lazzarini, e dá uma curtida. Entra também na página de amizade do Face e me adiciona que eu adiciono você. Assim a gente pode ter sempre um contato mais próximo. E da porta ele gritou orgulhoso: agora chegou a nossa vez. Eu vou ser o maior. Comprei o Cinca Chambó. O inverno veio impedir o meu namoro no jardim, mas a gente fugia de noite numa fissura que não tinha fim. Na garagem da vovó tinha o banco do Cinca Chambó. Fazendo Cinca Chambó, fazendo Cinca Chambó, fazendo Cinca Chambó, fazendo Cinca Chambó. Meu pai comprou um carro, ele se chama Cinca Chambó. Pois não tinha nenhum carro que fosse na minha frente, nem Gordini nem Ford, o bom era o Cinca Chambó. O presidente João Goulart um dia falou na TV que a gente ia ter muita grana pra fazer o que bem entender. Eu vi um futuro melhor no painel do meu Cinca Chambó. Fazendo Cinca Chambó, fazendo Cinca Chambó, fazendo Cinca Chambó, fazendo Cinca Chambó. Meu pai comprou um carro, ele se chama Cinca Chambó. Foi dado um alerta. Ninguém saía de casa e as ruas ficaram desertas. Eu me senti tão só dentro do Cinca Chambó. Tudo isso aconteceu há mais de 20 anos. Vieram jipes e tanques que mudaram os nossos planos. Eles fizeram pior, acabaram com o Cinca Chambó. Acabaram com o Cinca Chambó, acabaram com o Cinca Chambó, acabaram com o Cinca Chambó, acabaram com o Cinca Chambó. Eles fizeram pior, acabaram com o Cinca Chambó. Acabaram com o Cinca Chambó. Eles acabaram com o Cinca Chambó. Eles acabaram com o Cinca Chambó, acabaram com o Cinca Chambó. Eles fizeram pior, acabaram com o Cinca Chambó. Links. Agora estás colhendo o que plantaste, amor. Levante as mãos e peça ao bom Senhor que lhe mande do céu resignação. Deixaste muitos corações desiludidos. Também me lembro
já ter sofrido quando partiste sem dizer qual a razão. Eu fiquei triste, amargando uma paixão. Agora está escolhendo que plantaste amor. Bora, velha guarda, a minha Portela querida aí, que me mande do céu resignação. Deixaste muitos corações desiludidos. Também me lembro já ter sofrido quando partiste sem dizer a razão. Eu fiquei triste, amargando uma paixão. Hoje a minha vida é assim. Tenho a flor, o perfume, o jardim e a paz que voltou em mim. Um novo amor me deu a vida que eu sempre quis. Meu coração pode dizer que hoje é feliz. Agora vai provar do fruto que plantou, pois já não quero mais o teu amor. Agora vai provar do fruto que plantou, pois já não quero mais o teu amor. Olha a bateria da Portela aí, vambora, Marçalzinho. Segura firme na avenida, meu compadre, vai! Resignação. Deixaste muitos corações desiludidos. Também me lembro já ter sofrido quando partiste sem dizer a razão. Eu fiquei triste, amargando uma paixão. Hoje a minha vida é assim. Tenho a flor, o perfume, o jardim e a paz que voltou em mim. Um novo amor me deu a vida que eu sempre quis. Meu coração pode dizer que hoje é feliz. Agora vai provar do fruto que plantou, pois já não quero mais o teu amor. Agora vai provar do fruto que plantou, pois já não quero mais o teu amor. Pois já não quero mais o teu amor. Pois já não quero mais o teu amor. Salve a Portela. Red Links. Longe de casa há mais de uma semana, milhas e milhas distante do meu amor. Será que ela está me esperando? Eu fico aqui sonhando, voando alto, perto do céu. Eu saio de noite, andando sozinho. Eu vou entrando em qualquer bar, eu faço meu caminho. O rádio toca uma canção que me faz lembrar você. Eu fico louco de emoção e já não sei o que vou fazer. Estou a 2 passos do paraíso, não sei se vou voltar. Estou a 2 passos do paraíso, talvez eu fique por lá. Estou a 2 passos do paraíso, não sei por que eu fui dizer bye bye. A radioatividade leva até vocês mais um programa da série a série. Dedique uma canção a quem você ama. Eu tenho aqui em minhas mãos uma carta de um ouvinte que nos escreve e assina com um singelo pseudônimo de Mariposa Apaixonada de Guadalupe. Ela nos conta que no dia que seria o dia do dia mais feliz de sua vida, Arlindo Orlando, seu noivo, um caminhoneiro conhecido da pequena e pacata cidade de Miracema do Norte,
fugiu, desapareceu, escafedeu-se. Oh, lindo Orlando, volte! Onde quer que você se encontre, volte para o seio de sua amada. Ela espera ver aquele caminhão voltando, de faróis baixos e para-choque duro. Agora uma canção, canta pra mim, eu não quero ver você triste assim. Estou a 2 passos do paraíso e meu amor vou te buscar. Estou a 2 passos do paraíso e nunca mais vou te deixar. Estou a 2 passos do paraíso. Não sei por que eu fui dizer bye, bye. E aí agora nesse terceiro bloco aqui a gente vai falar, o Márcio vai falar um pouquinho mais sobre o que ele acha de grafite e pichação. Nós temos com certeza opiniões diferentes até certo ponto. Por isso que eu digo que é uma pena a gente não ter podido fazer esse programa aqui ao vivo, os dois juntos. Mas enfim, vai haver essa oportunidade ainda, se Deus quiser, ou quando eu for a Salvador, ou quando ele vier aqui, que a gente possa transformar isso realmente num bate-papo bem legal. Mas eu quero que ele diga para mim o seguinte, né, Márcio? Os espaços, tudo bem, não são regulados, então você não pode ir lá e pichar ou grafitar a parede de determinada pessoa. Então, como uma alternativa a isso, talvez uma alternativa ou não, vamos pensar sobre isso, aconteça agora esses mappings, que são essas projeções de imagens de artistas em edifícios históricos, principalmente edifícios históricos, como você bem coloca aqui pra gente. Eu vou deixar você explicar aqui um pouquinho pra gente. Considerando então que pichação, grafite são intervenções que afrontam, por assim dizer, a expectativa que existe de espaço público regulado, porque ele é regulado exatamente porque a paisagem é pública, a ideia de projeções e de mappings, como se chama, os videos mappings, os mappings de fotografia sobre edifícios, eles tendem a ser algo bastante mais interessante por não atingir exatamente a materialidade dos edifícios, em primeiro lugar, não implica, numa alteração substancial, muitas vezes, do patrimônio histórico, com tintas contemporâneas que podem destruir a cobertura dos edifícios, e eles, acima de tudo, permitem que a paisagem urbana preserve essa neutralidade desejada para a arquitetura e para o espaço. Ninguém está obrigado ao tempo inteiro desfrutar ou não desse grafite ou dessa pichação, senão a possibilidade constante de festivais e de projeções em espaços específicos, onde a imaterialidade da imagem, que no fundo é mais logicamente, conceitualmente, corresponde melhor à ideia dessa expressão urbana do que uma pichação, do que um grafite. É evidente que o fato de funcionar à noite implica uma limitação de desfrute desse tipo de projeção, mas aparentemente todo mundo sai ganhando porque os edifícios não estão estragados, a paisagem urbana não está submetida à vontade de um indivíduo proprietário ou um indivíduo artista, e, de uma maneira geral, a possibilidade de constante renovação também é paradoxalmente interessante. Então, a ideia dos mappings, a ideia das projeções, sim, elas podem ser entendidas como essa bastante contemporânea, bastante interessante forma de intervir no espaço urbano, sem que as lógicas todas que dizem respeito ao controle e à regulação do que conhecemos como espaço urbano venham a ser rompidas. Se elas existem até aqui, é porque elas têm uma razão de ser e uma função. Os gastos que se tem com toda
a pichação e o grafite são outros, são de outra ordem, de outra dimensão, inclusive, se compararmos àquilo que as projeções, de uma maneira muito contemporânea, né, na maneira da virtualidade, de associar as possibilidades de trocas virtuais dentro do espaço da cidade trazem. Me parece que é extremamente vantajoso diante dos problemas gerados por grafite e pichação. É isso. Muito legal, né? Adoro o Márcio, acho que ele tem uma tremenda de uma cabeça, é um cara jovem, como todos nós. E gostei muito, Márcio, quero te agradecer aí na Bahia, aproveitando esse sol maravilhoso. Obrigada por ter participado hoje do Sob Medida e fica aqui, né? Esse programa para fazer a gente pensar um pouquinho. Se você que está escutando a gente é um grafiteiro, acho até legal você comentar o programa, dizer qual é o seu ponto de vista. E eu quero um dia trazer vocês aqui, grafiteiros muito bacanas que eu conheço de Salvador e aqui de São Paulo, para poderem debater um pouquinho esse tema. Porque recentemente a gente teve o nosso prefeito limpando a cidade e cada um tem uma opinião muito clara sobre isso. Mas eu acho que o mais importante disso tudo é você saber respeitar o espaço público dos outros, saber que não é todo mundo que curte, não é todo mundo que gosta, e você vai ter sempre uma crítica em cima disso. Então, se o seu espaço é regulado, tanto melhor. Se não é, a sua peça de arte, a sua expressão artística é sim subversiva, e a gente tem que conviver com isso. Bom, a vocês grafiteiros, parabéns pelos trabalhos maravilhosos que vocês fazem. E a vocês que picham, gente, não faz isso, só suja a cidade, não serve para absolutamente nada. É o tipo de protesto, como é protesto no meio da rua, que fecha o trânsito e a gente fica lá trancado mais de 1 hora sem poder se mexer, que só provoca a ira de quem o vê e de quem acaba recebendo no seu imóvel essa pichação. Enfim, hoje acabou Sob Medida, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais e eu volto aqui com vocês. E vocês podem seguir a gente pelo Facebook redlinks.radio, Facebook Programa Sob Medida, apresentação Lisa Lazzarini. Vocês podem curtir a fanpage e podem ser meus amigos pela página de amizades do programa. Também tem o @LisaLaza pelo Instagram e tem também o @redlinks pelo Instagram. E se você quiser mandar aqui um e-mail para a gente poder conversar um pouco mais de perto, é o sobmedida@redinterlinks.com. E você que está aí no redlinks.vai.lá, continua aí com a gente que agora tem mais.